Testando. Opa, eu pensei. Era para ver se vocês estavam acordados. Desculpa aí, foi muito forte. Bom dia! Bom dia! Paz e bem. Precisa gritar, né? Poxa vida. Gente, nós tivemos essa oração tão linda, tão profunda, que nem dizia a irmã Gilda, né? Nós estamos aqui caminhando para o céu, e acho que a oração já deu assim, parece que o nosso pulmão encheu de esperança. Vamos respirar bem fundo agora. Que gostoso, né? Poder respirar, né? Encher nosso pulmão. Mas hoje a gente vai encher o pulmão, o coração, a alma, a vida, de tudo que é bom, tenho certeza. Então, já introduzidos pela oração, depois a palavra da irmã Gilda, né? A presença da nossa Madre Geral aqui, com certeza ela está. E, como foi dito, nós estamos aqui com este tema. Todo encontro dos amigos de Madre Clara, a gente tem um tema que nos une à igreja, né? Porque a igreja católica no mundo inteiro está celebrando o jubileu da esperança. E eu vou falar para vocês da esperança na Bíblia. Foi uma experiência que eu tive de um estudo com um frei franciscano ano passado. Não, foi esse ano. E vou tentar passar para vocês. Por isso que eu pedi lá no grupo que trouxesse a Bíblia. Porque quem trouxe, vamos usar algumas passagens, mas não tem problema se você não trouxe também. Se você está com o celular, pode também abrir lá a citação que a gente vai estar falando. Mas o importante aqui é reconhecer essa experiência da esperança na palavra de Deus. Então, o nosso tema, como a irmã Gilda pediu para a gente ler ali, né? A esperança não decepciona. E é a experiência que os nossos antepassados, né, o povo de Deus fez. Mas eu queria chamar a atenção um pouquinho aquela imagem que vocês estão vendo lá. Aqui está a logo do Jubileu da Esperança, né? O símbolo que essas 4 cores aqui simbolizam os continentes. Vamos fazer uma prova aqui de geografia. Qual continente representa o vermelho? América? A irmã Denise, que é da infância missionária, respondeu bem forte. Vamos lá, América? Amarelo? Ásia. Verde? Nossa, que fraquinho. África. E azul? Oceania. E aqui, em onde que nós estamos? Eu disse que ia fazer pergunta para você. Onde que nós estamos nesses países aqui, nesses continentes? Na América Latina. Mas eu queria chamar a atenção aqui a esta imagem que eu trouxe para vocês. Aqui está um pouco diferente daquela ali, né? Representa Jesus na frente, que está peregrino, sempre está a caminho. A irmã Gilda falou antes, o peregrino, aquele que tem esperança, ele está sempre a caminho, ele está sempre em movimento. Então, quem que está à frente desse caminho? Cristo Jesus. E aqui nós temos um pouquinho da mescla, né, das diferenças e daquilo que existe no mundo, né, a presença da esperança em todos os continentes, em todas as pessoas do mundo inteiro. E eles estão a caminho, seguindo o Mestre. Pode passar, por favor.
Então, o Jubileu da Esperança, aqui eu fiz um pouquinho uma introdução, é tempo de peregrinar. Então, o peregrino é a experiência que vocês estão fazendo. Sair da casa, caminhar, mesmo que vocês vieram de ônibus lá de São Paulo, vocês tiveram que sair de casa, tiveram que arrumar a mala, né? Tiveram que vir, né? Sair do lugar, caminhar, vir para cá, e vocês tinham uma meta, né? Olhar para frente e chegar ao destino, que era aqui Santo Antônio. Dedé, lá da casa dele até aqui, teve que peregrinar, não teve? E foi duro para chegar, né? Então, o que é esse tempo de peregrinação? Nós vamos lembrar que o povo de Deus estava sempre a caminho, desde a criação do mundo. E a esperança, né, o peregrinar é sempre olhar para frente. A esperança não faz olhar para trás, porque já foi. A esperança, ela faz sempre olhar para frente, para a meta. Então, por isso que nós vamos estar sempre a caminho como o povo de Deus. E tem pessoas que dizem esse verbo esperançar. No português não existe isso, mas é uma forma de dizer assim: eu tenho esperança, e essa esperança não é só minha, ela vai ser partilhada com outro, com a outra. Então, é uma ação. Esperançar. Testemunhar a esperança. Isso é que nos convida o Jubileu da Esperança. Sermos testemunhos dessa esperança. E como que é que a gente testemunha? Olhando para aquela passagem da palavra, ali está escrito Romanos 5:5, que diz: a esperança não... Vocês chegaram a pensar nessa palavra? Decepciona. Não decepciona. Então quer dizer que a esperança, ela é certa. Ela não decepciona. Por mais que você diz assim: mas tá difícil. Nossa, mas essa caminhada tem tantas coisas que me fazem sofrer. E parece que não vai dar certo, nunca vai dar certo. Não. Tenha sempre a esperança de que eu posso até passar por dificuldades, por coisas difíceis na vida, mas ela não decepciona, ou seja, ela sempre é certa, se a gente coloca no Senhor. Essa passagem de Hebreus foi aquela que a irmã Gilda leu antes, né? Então, ela dizia lá na palavra que a esperança, ela é sempre certa e ela leva a gente para o céu. Então agora nós vamos fazer um caminho assim, um pouco, aqui o tempo não é para a gente fazer um estudo bíblico, né? Mas há um olhar para o Antigo Testamento. Então, não tem problema se vocês não estão enxergando o que está escrito ali, porque eu só coloquei ali para a gente dar uma lembradinha daquilo que é importante a gente falar, tá? Então, o povo da esperança, ele sempre confiou de que Deus estava com ele. É um povo que pensa assim: eu espero sim para frente. Mas por quê? Porque Deus está comigo no presente. Eu nunca estou sozinho. Essa experiência do povo de Deus, tá? Fizeram tantas experiências assim difíceis, também fizeram experiências de muita alegria. Por quê? Porque Deus estava sempre presente com ele. Essa é a nossa maior esperança, que a esperança está dentro de nós, está conosco. A esperança na história da salvação. Então, se a gente for ver lá, na criação do mundo,
nos pais e mães da palavra, os pais e mães nossos, aqueles que vieram primeiro, né? Adão, Eva, mas eu queria aqui lembrar um pouquinho a pessoa de Abraão, a experiência que ele fez. Este homem, gente, quem tiver a oportunidade de ler todo o livro do Gênesis, por exemplo, vai conhecer mais a história deste homem que viveu a esperança desde o momento que Deus chamou ele para a sua missão. Gênesis 2, 1, 3, lá no início, 12, 1, 3, ele tem a experiência de deixar tudo. Deixou casa, clã, família, todos os seus projetos, porque Deus disse para ele: sai, quem lembra? Sai da tua terra e da tua parentela. Olha aqui, tem gente até que sabe de cor. Irmã, só 6 pedaços. Tá bom. E viva a sinceridade e a espontaneidade. Vamos lá então ver. Bom, Deus fala assim: sai, deixa a tua parentela, deixa teu clã, deixa a tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Então aí, Abraão começa a caminhar, peregrinar para chegar à terra prometida. E neste caminhar, tem uma experiência dele, que ele se torna, então, ele deixa tudo pela esperança por novos horizontes, né? A gente antes dizia, né, a esperança tem que olhar para frente, a gente olha para o horizonte assim, e vê que tem algo muito bom lá para frente, mas tem que ir até lá para alcançar, e foi a experiência de Abraão. Ele foi engrandecido pela sua missão e obediência a Deus. Por ele, toda a bênção para a humanidade. Então, veja só, a experiência de Abraão é um pouco aquilo que foi dito antes. Ele tinha esperança, mas ele foi a testemunho dessa esperança e levou os outros também a ter esperança. Tanto que os outros chegaram na terra prometida. Ele não chegou, mas ele foi feliz. Por quê? Ele cumpriu a vontade de Deus. E quando... Pode passar um pouquinho, por favor? Essa imagem aqui, eu achei muito bonita ela. Parece... O que ela diz para nós? Vou ficar um pouquinho em silêncio. Pensa em Abraão ouvindo Deus e ele dando a sua resposta de esperança. E também não tem como, gente, falar de esperança sem falar e perceber que a fé e a caridade e a esperança caminham juntos, né? Essa imagem parece que ele está numa oração profunda e dizendo: eu vou aonde o Senhor me levar, porque eu confio que não estou só. E se a gente... Vamos pegar, quem tiver a Bíblia, vamos lá na palavra. Gênesis 15, 5 a 6. Se alguém encontrar já, pode ler para mim. Espera aí, só um pouquinho. Já todo mundo ouvindo. Você está falando sério? Pode ser aí mesmo. Tá. Então o Senhor levou para fora da tenda e disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Olha isso. Tá. Desculpa, vai. Abraão creu no Senhor, e Deus considerou Abraão justo, por causa da sua fé. Gente, que bonita essa experiência que ele faz de... Ele estava na tenda, quem sabe estava em oração, e Deus falou: sai da tua tenda,
olha para esse céu infinito. Pergunto para vocês, será que a gente consegue contar as estrelas que estão no céu? E a descendência, ou seja, ele se tornou pai, né, a descendência dele. A sua descendência é quantos filhos hoje? 5 filhos. Abraão teve milhões e milhões e milhões e milhões. Nós somos a descendência de Abraão. Então Deus fez essa proposta para ele. Ele podia ter dito assim: ai, mas eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu não vou conseguir, eu sou idoso, eu sou jovem, mas eu tenho vergonha, eu sou um pouco idoso, mas eu não vou conseguir porque eu estou meio com dor na coluna, já depois dos 50 a gente tem uma dor nas colunas, né? Mas Abraão disse, o que ele respondeu? Abraão creu no Senhor e Deus considerou Abraão justo por causa da sua fé. Ele acreditou e respondeu, ele foi fiel. Ele foi fiel e confiou no Senhor. Teve a esperança de que ele não estaria sozinho. A sua missão era grande, mas Deus estava com ele. Só um pouquinho. Então aí Deus faz uma aliança. Esta aliança do povo, que foi começada com Abraão, ela foi uma aliança no presente para o sempre. Reúne o povo de Deus, pois ele está presente sempre. Deus, isso que eu já falei. O Senhor não abandona, principalmente nos momentos difíceis. Então, Deus, ele espera que a gente confie, que a gente não desanime. Sempre Deus está presente. Pode até acontecer alguma coisa que a gente diz assim, ai, mas eu não vou conseguir. Deus te dá força. Vamos lá. Deixa eu passar. E depois, percorrendo um pouquinho a palavra, a gente vê que tem personagens bíblicos, pessoas que viveram uma experiência muito profunda de esperança. Ali eu coloquei só alguns, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Gente, a história de Moisés é muito linda, né? Até o fato da mãe deixar ele no... outro dia nós estávamos assistindo um filme e fiquei pensando, imagine o coração dessa mãe. Vocês que são mães aí, vocês teriam coragem de pôr o seu filho no cestinho na água? Pensa um pouquinho, vocês teriam coragem? Não. Ela não sabia que a mulher do faraó estaria ali para pegar o filho e levar para casa. Não sabia. A mãe teve um gesto muito grande de fé e de esperança, vocês falaram aqui baixinho, de salvar a vida de Moisés. E Moisés, o próprio nome dele, significa salvo das águas. Os juízes, o rei Davi, né, a experiência que ele fez, a gente conhece muito o rei Davi, conhecendo, rezando, estudando os salmos, porque lá nos salmos a gente tem a experiência da alegria, a experiência do desespero, a experiência da incompreensão, do louvor, de todos os sentimentos que a gente também passa. Então Davi foi também aquele que acreditou que Deus visita o seu povo com benevolência. Madre Clara dizia, nosso bom Deus nunca nos desampara. Sara, outra história bonita de esperança. Sara era idosa, Abraão era idoso, e naquele tempo, na história antiga do povo de Deus, a mulher que não tivesse filho, ela era amaldiçoada.
a mulher que tivesse muitos filhos era abençoada. Então, mulheres que têm muitos filhos, você não tem muitos, 5 é pouco. Minha mãe tem 4. Mas se eu conto para vocês que na família do meu pai tem 15, e era para ser 18, 19, alguns não. E na família da minha mãe tem 12, foram 12, né? Mas é porque, só para lembrar, que Sara e Abraão não tinham filho. E a experiência deles de ela ficar grávida, ter o filho, e com esse filho já adolescente, jovem, Deus pede uma renúncia. Meu Deus. Pais, antes eu perguntei para as mães, vocês teriam coragem de fazer o que Abraão fez? Eles tinham que fazer sacrifícios. Os sacrifícios eram geralmente de animais. O melhor animal que tinha, eles pegavam e sacrificavam. O que é sacrificar? Matar e colocar assim no lugar como num altar de sacrifício. Abraão escutou a voz de Deus e disse: você vai fazer o sacrifício. Só que o sacrifício que eu estou pedindo para você é do seu filho. Vai lá naquele lugar, leva seu filho. Eu fico pensando, imagina o coração desse pai quando o pai pegou o feixe, não, o pai estava com a tocha de fogo, o filho estava com feixe de lenha e estavam subindo para um monte. E o filho pergunta para o pai: pai, eu tenho o feixe de lenha, você tem a tocha de fogo, que era para depois passar a carne, né? Na verdade. Mas onde que está o sacrifício? Daí, imagina o coração desse pai, cheio de fé, de esperança, de renúncia. Ele falou: Deus proverá. Você teria coragem de fazer isso com o teu filho? Só que daí, o que aconteceu quando chegou lá no altar? Ele ia para pôr, aliás, ele já tinha colocado o filho. Quando ele levantou a mão, o que aconteceu? Como que Deus apareceu e falou que não era para fazer aquilo? Através de um anjo. O anjo disse: Abraão, não faça isso. Deus já percebeu que você tem muita fé, muita esperança. Né? A experiência de Abraão. Depois, passando um pouquinho, a gente vai perceber lá no livro do Êxodo, na história de Moisés, né? O povo que estava escravo do Egito. E, através de Moisés, Deus vai salvar esse povo, né? Vai tirar da escravidão e fazer do povo um parceiro, ou seja, junto, Deus caminha com o povo no deserto, faz até cair comida do céu. E o povo de cabeça dura tem uma hora que reclama: ai, esse pão, todo dia, toda hora, no Egito a gente comia cebola. Aí Deus fica bravo. Tem um monte de serpente. Outro dia a gente escutou essa liturgia, né? Mas mesmo assim, Deus sempre pede a conversão. A conversão está ligada à esperança. Só se converte, só muda de vida, deixa o pecado quem tem o dom da esperança de dias melhores e de uma vida mais santa para chegar ao céu. Então, eu achei interessante que, por mais que a gente tenha experiência, às vezes, de sofrimento, de dificuldade, de medo, ali, o Frei que nos falou sobre a esperança na Bíblia, ele dizia assim, que na palavra de Deus tem 374 vezes a frase: não tenhas medo. Vamos repetir? Não tenhas medo. Diga o seu nome e diga: não tenhas medo. De novo.
não ter medo, né? Quantas vezes Deus pediu para você não ter medo, Celi? E às vezes a gente... Mas o medo não é só de coisas que a gente está vivendo, aquilo que vai acontecer depois. Antes de vir aqui na frente, eu estava tremendo, né? Mas aí eu pensei, mas não, eu peço para Deus, para o Espírito Santo me iluminar, Madre Clara me ajudar, e aí a gente vai transmitir aquilo que Deus quer. Aí o medo vai embora. Porque a esperança não... Então não é para ter medo nunca, viu, rapaz? Entendeu? Jeremias, o profeta medroso. Quando Deus chamou ele, Jeremias, antes de você nascer, eu já te consagrei, já te fiz profeta das nações. E ele disse assim: eu não sei falar, sou apenas uma criança, como que eu vou ser um profeta da verdade? Aí Deus falou assim: eu vou colocar as palavras na tua boca, na tua mente, no teu coração. Vai, Vanderlei. E você vai responder o que para Deus? Sim, irei. Sim, irei. E ele foi. Foi porque ele colocou toda a sua esperança em Deus. Tu estás em nosso meio sempre que o invocamos. Então, essa é a experiência de todos aqueles que colocaram a esperança no Senhor. Nós invocamos, Deus está conosco. Pode passar. Vamos pegar o Salmo lá, quem tiver, o Salmo 62, o versículo 6. Ele diz assim: dele é que me vem a esperança, vem dele. Gente, dá para pegar a esperança, Paulo? Dá para pegar a esperança na mão? Dá para ir no bazar e comprar a esperança? A esperança, ela está dentro de nós. Deus está sempre conosco. Então é dele que vem a nossa esperança, diz o Salmo. E depois lá no Salmo 119, no versículo 49 a 50, e o 105, diz que a palavra ilumina os pés do caminhante. Então, gente, já há muitos anos, quem é amigo de Madre Clara, já fizemos várias vezes a experiência da leitura orante da palavra. Não é verdade? Leitura orante é muito simples. Nós, irmãs, fazemos todos os dias. Vocês que são da família carismática, né, a família dos amigos de Madre Clara, podem fazer essa experiência. A gente faz lá no lar, Jesus Adolescente, com os colaboradores, a experiência da palavra, da leitura orante, rezar com a palavra. Então aqui nós encontramos força e luz para sermos peregrinos. E é isso que a palavra, o Salmo diz: a palavra ilumina os pés do caminhante. Por isso que somos peregrinos. E o Salmo 133 diz que alimenta a esperança de uma sociedade justa para a beleza da vida fraterna e a caminhar na estrada certa. E a experiência de vivermos em comunidade, vivermos em fraternidade, dentro da nossa família. Quem reza com a palavra, quem tem esperança, dentro da família vai ser pessoas também dedicadas ao bem, à paz, à esperança. Senão vou dizer assim: eu sou uma pessoa da esperança, mas não fala comigo que eu estou nervoso. Agora não dá. Que
Que exemplo que eu estou dando de que eu tenho realmente uma experiência de Deus na minha vida. As profecias são sinais da esperança da vinda do Messias Salvador. Aqui eu gostaria que vamos ler Isaías, capítulo 65, 17 a 25. Aliás, vamos ler somente o versículo 24. Lê para mim, Thaís. Esse que está aqui. Acontecerá que antes de me chamarem, eu lhe responderei. Quando começarem a falar, eu já terei ouvido. Então, veja só. Só o 24. Deus está dizendo assim: quando vocês me chamarem, eu vou responder. Quando vocês começarem a falar, eu já ouvi. Olha só que experiência bonita. Quando a gente confia em Deus, Ele já, antes da gente falar, antes da gente comunicar aquilo que a gente precisa ou que a gente está querendo viver com Ele, Ele já sabe. Né? Então, a experiência profunda de Deus que a palavra nos ajuda a viver. Pode passar. Agora nós vamos passar um pouquinho do horário aqui, acho que falta pouquinho, né? Uns 10 minutinhos e a gente já termina. Esperança na Bíblia no Novo Testamento. Pode passar, por favor. Como que é a experiência... Silvia, que hora que é para terminar aqui? 10? 10, tá bom. Nos evangelhos encontramos o verbo, não encontramos o verbo, aliás, nós encontramos o verbo esperar. Se nós formos fazer uma análise ali dentro do evangelho, nós não encontramos a palavra esperança. Nós só encontramos o verbo esperar. Por exemplo, Marcos 1,15. Jesus é o reino de Deus que Ele veio instaurar na terra. Então, Jesus é a nossa esperança. Como que Ele mostra no Evangelho que Ele é a nossa esperança? Quando Ele acolhe todas as pessoas sem diferenças. Quando Ele ama o pecador. Quando Ele cura. Quando Ele dá visão para quem não enxerga, que é cego. Quando Ele permite que a pessoa que está surda comece a ouvir. Quando a pessoa é muda e começa a falar. Quando Ele diz no Evangelho, vai, a tua fé te curou. Quando Ele vê aquelas pessoas, eles estavam numa casa pequena, baixinha, cheio de gente aqui dentro e cheio de gente lá fora, uma multidão que não era possível entrar com o paralítico. O que eles fizeram? Aquelas pessoas foram extremamente caridosos e confiantes. Subiram, tiraram o telhado e colocaram o doente no meio. Esse colocar no meio significa que deram dignidade para aquela pessoa que não precisava só curar, por exemplo, as pernas, que não conseguia caminhar, era paralítico, mas curar o coração. Isso que é Jesus dar esperança. Ele vai dizer: não tenhas medo, não tenhas medo. Espera no Senhor, confia no Senhor e Ele te salvará. Então, esses sinais do reino, onde está
está presente quando a gente vê que Jesus está sempre perto. Ele está no nosso meio. Toda a vida de Jesus foi um testemunho da esperança que ele trouxe para aqueles e que traz hoje para nós, nas nossas vidas, nas nossas experiências de todos os dias. No Pai Nosso, o que a gente diz lá? Venha a nós o vosso reino. Vamos repetir junto? Venha a nós o vosso reino. Quando nós rezamos a oração do Pai Nosso e dizemos, venha a nós o vosso reino, nós estamos dizendo, eu espero em Ti, Senhor. Eu coloco em Ti, Senhor, toda a minha esperança. E eu confio de que eu não estou só, o Senhor está comigo. Quando nós fazemos essa experiência de confiar em Deus, Ele renova a nossa vida. É verdade isso que eu acabei de falar ou não? Sim. Quando a gente confia em Deus, Ele renova, Ele dá uma vida nova para nós, constantemente. Eu só coloquei aqui essa imagem, mas parece que a irmã Marisa vai falar sobre isso amanhã para vocês. Na nossa igreja aqui no Brasil, a gente tem os meses temáticos, né? Mês de agosto é o mês das vocações. É só no Brasil, gente, só no Brasil. Veja que bonito aqui a nossa igreja, mês das vocações. Mês de setembro é o mês da e mês de outubro é o mês das missões. E sempre no mês da Bíblia, a CNBB, né, lança esse estudo, essa reflexão sobre um livro da Palavra de Deus. E este ano de 2025, por ser também o jubileu da esperança, foi escolhido este tema. A esperança não decepciona. Só para lembrar, depois, amanhã nós vamos falar mais sobre isso. E depois, passando um pouquinho, né, no Novo Testamento, São Paulo, foi um grande apóstolo da esperança. Tanto que foi ele que disse, a esperança não decepciona. E, então, quando a gente olha para São Paulo, a gente pode olhar para nós e dizer assim, é possível a gente ser pessoas melhores. Paulo perseguia. Paulo, ele era soldado, ele perseguia os cristãos. E ele mudou completamente quando Jesus falou assim, caiu do cavalo e disse, ele perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? Aí, Jesus deu uma missão para ele muito grande, ser profeta das nações. Então, por isso que diz ali, Paulo tornou-se de perseguidor a mensageiro, a portador da esperança, a peregrinar na esperança. Por quê? Porque Jesus transformou a sua vida. Então, Romanos 5, 1, 2 é aquilo que nós vimos ali. A esperança precisa de perseverança, pois a perseverança não decepciona. É um dom gratuito, que eu dizia antes, né, Paulo? Falei assim, não dá para pegar, não dá para comprar. É um dom gratuito, vem de Deus de graça. Então, de graça também. De graça recebestes, de graça dai. Jesus falou. Nos gloriamos da esperança que vem de Deus e somos justificados por Jesus. Não estamos só. Com Ele, somos missionários da esperança. Pode passar. A esperança, já estou terminando. A esperança é consolação passiva. Vamos ler essa frase para ver se a gente entende? Vamos lá. A esperança passiva de Deus. E nossa resposta deve ser ativa, ou seja, perseverante e atuante.
significa assim, Deus não vai mudar. A esperança que vem dele é sempre presente, não muda. Nós vamos fazer desta esperança as nossas ações cotidianas, todos os dias. Deus é bom todo o tempo. E Madre Clara dizia, nosso bom Deus, em todas as situações. Ele quer que nos salvar, assim a esperança que está em Jesus Cristo nos salva e nos dá a vida eterna. Agora eu gostaria que vocês deixassem tudo que vocês têm na mão. Pode passar. E nós vamos olhar aqui para este Jesus e vamos fazer a nossa oração. A partir de tudo aquilo que a gente escutou sobre a esperança, olha para Jesus ali, essa imagem de Jesus misericordioso, e faça a sua oração nesse dia de esperança, de confiança. Quer louvar, quer agradecer, quer bendizer, quer pedir, quer suplicar. E juntos com a irmã Beatriz, vamos cantar o hino, o refrão do hino da esperança. Chama viva da minha esperança, este canto soba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Chama viva da minha esperança, este campo soba para ti, seio eterno de infinita vida, no caminho eu confio em ti. Chama viva